Meu nome é Rita. Tenho hoje 84 anos. Sou avó, bisavó, costureira aposentada e uma senhora de fala mansa, dessas que muitos acham que já viveu tudo e agora só espera o tempo passar. Mas por trás do meu cabelo branco e do sorriso que aprendi a dar, existe uma história que por muitos anos eu escondi. Não por vergonha minha, mas por medo de ninguém acreditar. E por um tempo, até eu mesma duvidei do que vivi. Essa história começa quando eu tinha apenas 9 anos. Uma criança pequena, magrinha, de vestido desbotado e pés no chão rachado da seca. Eu morava num lugar esquecido, desses que nem no mapa direito aparece. Não tínhamos luz, nem água encanada, nem cama boa para dormir. Mas mesmo com toda essa pobreza, ainda existia um fiapinho de esperança, sabe? A esperança de que um dia alguma coisa boa fosse acontecer. Essa esperança foi embora num dia quente, em que um homem apareceu batendo palma na porta da nossa casa. Ele era alto, vestia roupa de cidade e tinha o olhar de quem estava sempre calculando tudo. Disse que era fazendeiro, homem de posses, e que tinha vindo ali, por um bem maior. Prometeu levar uma das meninas da vila para morar com ele, dar estudo, comida e uma vida melhor. E por alguma razão, ou por desgraça do destino, escolheram a mim. Na hora eu nem entendi direito. Só lembro da minha mãe secando a mão no avental e olhando para ele como se estivesse fazendo um trato de gado. Meu pai não disse nada. Ficou parado, olhando para o chão. No fim da conversa, o homem deixou um pacote de dinheiro em cima da mesa, de madeira. Era muito mais do que a gente via em anos. E foi assim que eu fui entregue. Na manhã seguinte, minha mãe me acordou bem cedo, me deu banho com água fria do pote, penteou meu cabelo e amarrou com um laço velho. Me entregou uma boneca de pano, que a minha avó tinha feito costurando pedaços de retalho, e só disse: "Vai com Deus, filha. Ele vai cuidar de você." Eu não chorei. Criança pobre aprende a não fazer escândalo. Mas dentro de mim, um barulho começou a crescer, como um tambor batendo cada vez mais forte. Eu não sabia o que era aquilo. Só anos depois descobri que era medo. Um medo que nunca mais me deixou por completo. A carroça balançava enquanto a poeira da estrada subia e sujava meu vestido limpo. Eu olhava para trás e via minha casa ficando pequena. Via minha infância indo embora. E o que viria depois? Eu não poderia imaginar, nem nos meus piores pesadelos. Hoje eu conto essa história, não para causar dó, mas porque eu precisei de muitos anos, muitas orações e muitas lágrimas engolidas em silêncio para entender que meu silêncio não era proteção, era prisão. E eu não quero mais viver presa naquilo que me fizeram. Se essa história tocar o coração de alguém, que toque. Se fizer alguém refletir, que reflita. Porque existem milhares de meninas passando pelo que eu passei. Meninas entregues, como mercadoria. E enquanto a gente fingir que isso não acontece, o mal continua vencendo. Eu fui só uma criança. Mas agora eu sou uma voz. Eu cresci em um lugar onde a gente aprendia cedo que o mundo não tinha piedade dos pequenos. Meu mundo era uma casa de barro batido, coberta com palha de coqueiro, e um chão de terra batida tão quente que às vezes queimava a sola dos pés. Era ali que eu dormia, com meus irmãos, tudo amontoado num canto, dividindo o mesmo cobertor, velho que minha avó tinha feito anos antes com pedaços de pano de saco. Minha mãe era lavadeira. Passava o dia com as mãos dentro da água fria do rio, esfregando roupa dos outros até os dedos sangrarem. Meu pai era vaqueiro, mas naquela época já estava doente, tossia com força, e cada vez que cuspia, o lenço dele ficava vermelho. Eu ouvia os adultos sussurrando que era coisa de pulmão. Mas ninguém tinha dinheiro para médico. Quando ele conseguia trabalho, trazia um punhado de farinha e, às vezes, um pedaço de carne de sol.
Era festa quando isso acontecia. A gente comia pouco e dormia menos ainda. Quando chovia, o teto pingava em cima da cama. E quando fazia sol demais, o calor era de sufocar. Mas o que mais doía não era a fome, era a esperança. A gente sempre achava que um dia tudo ia melhorar, e nunca melhorava. Cada vez que alguém batia palma no portão de vara, a gente pensava: será que é uma boa notícia? Nunca era. Era cobrança, era patrão, era desgraça chegando de novo. Eu estudava quando dava. A escola era longe e o chinelo já estava só na correia. Lembro de uma vez que caminhei mais de 1 hora para chegar lá, só para descobrir que a professora tinha faltado. Voltei chorando, não pela distância, mas porque eu queria tanto aprender a ler para poder um dia sair daquele lugar. Queria escrever cartas, queria ler jornal, queria saber o que tinha além do nosso mundinho esquecido. Mas o mundo lá fora parecia só existir para quem tinha alguma coisa. Pra gente só restava sobreviver. Eu ajudava minha mãe a carregar roupa, a varrer o terreiro, a buscar água no poço. Era uma criança, mas já tinha mãos calejadas. Às vezes eu via meninas da cidade passando na estrada com roupa bonita, rindo. Eu nem sabia direito o que era sentir inveja, mas sentia uma pontinha de dor no peito. Uma vontade de ser diferente. Minha avó, que morava com a gente, era quem mais me entendia. Ela dizia: Ritinha, você tem um fogo nos olhos. Você nasceu para ir além. E eu acreditava nela. Me agarrava nessas palavras como se fossem cordas salva-vidas em mar revolto. Foi ela quem me fez minha primeira boneca de pano, costurada com linha de bordado e enchida com algodão do mato. Eu dormia com ela abraçada todas as noites. Era meu consolo. Mas mesmo com toda essa dureza, a gente ainda dava risada. Ainda fazia festa quando tinha milho. Ainda cantava moda de viola à noite na beira do fogão de lenha. A infância era dura, mas era minha. Era real. Era tudo o que eu conhecia. E por mais que doesse, nunca imaginei que um dia alguém fosse arrancá-la de mim com tanta violência, em troca de dinheiro. Naquele tempo, eu ainda acreditava que tudo que minha mãe fazia era por amor. Que ela jamais me entregaria a alguém que pudesse me machucar. Mas eu era criança. Criança acredita em tudo, até em promessas feitas por dinheiro. Eu lembro até hoje da primeira vez que vi aquele homem. Era um fim de tarde abafado, o céu cor de fogo, e o terreiro da nossa casa cheirava a poeira. Eu estava no fundo, lavando uns panos no tanque velho, quando ouvi o som dos cascos batendo no chão seco. Um cavalo grande, branco, com o arreio brilhando ao sol. Em cima dele, um homem de paletó claro, chapéu de aba larga e um bigode fino. Parecia um daqueles personagens de filme antigo, mas não havia nada de encantador naquele olhar frio. Ele desceu da cela e apertou a mão do meu pai, como se estivesse fechando um negócio. Minha mãe ajeitou o lenço na cabeça, limpou a mão, no avental e sorriu com um jeito estranho. Parecia nervosa. Eu me escondi atrás da porta da cozinha, olhando de canto. O homem olhou direto para mim. Me mediu de cima a baixo. Arqueou uma sobrancelha e disse algo que eu não entendi. Mas lembro do tom. Calculado, como se estivesse avaliando uma peça de mobília. Eu senti um calafrio. Ele entrou, sentou à mesa e minha mãe correu para servir café, como se estivesse recebendo um rei. Meu pai, que quase nunca falava, agora parecia outro. Fazia perguntas, puxava assunto, até dava risada, coisa rara demais. Eu continuei escondida, ouvindo tudo com o coração disparado. A certa altura, o homem disse: A menina parece esperta, vai se adaptar rápido. Minha mãe respondeu: É obediente, nunca deu trabalho. Meu nome não foi mencionado uma vez sequer.
Eu era apenas a menina. Depois do café, eles foram para fora. Conversaram baixo, olhando em volta como se quisessem ter certeza de que ninguém os escutava. Vi meu pai pegar um embrulho de pano e entregar ao homem. Ele abriu, conferiu e assentiu com a cabeça. Aquilo ali era dinheiro. Dinheiro de verdade. Aquele momento ficou gravado na minha memória como um corte, porque foi ali que eu percebi. Algo estava sendo comprado, e esse algo era eu. Naquela noite, minha mãe não jantou. Ficou sentada na cadeira de balanço com os olhos perdidos. Meu pai foi dormir sem dizer boa noite. Eu perguntei o que estava acontecendo, mas ninguém me respondeu. A única que me olhou com verdade foi minha avó. Ela segurou minha mão, apertou forte e disse só uma frase. Seja forte, minha menina. No dia seguinte, minha mãe me acordou antes do sol nascer. Me deu um banho rápido, esfregando minha pele com força, como se quisesse me limpar do mundo. Me vestiu com um vestido florido, o melhor que eu tinha. Trançou meu cabelo com carinho, mas os olhos dela não me encaravam. Era como se ela estivesse me despedindo por dentro. Me entregou minha bonequinha de pano e, com a voz embargada, disse: Você vai ser bem cuidada. Não entendi direito. Só entendi quando a carroça chegou. O homem estava nela, sentado, com as rédeas na mão e o mesmo olhar de dono. Meu pai carregou minha pequena mala até a carroça. Nem olhou para mim. Minha mãe me deu um beijo na testa, seco. E minha avó chorou. Chorou baixo, sem escândalo, do jeito que mulher do sertão chora. Por dentro. Eu subi na carroça sem entender que aquele seria meu último momento como criança livre. A poeira subiu. A casa ficou pequena. Minha alma parecia querer correr de volta, mas meu corpo seguiu em frente. Fui entregue, como quem entrega um animal, como quem se livra de um peso. E ali, naquela estrada empoeirada, começou o verdadeiro pesadelo da minha vida. A viagem durou horas. O sol ia e voltava entre as árvores, e o balanço da carroça fazia meu estômago doer. O homem falava pouco. Às vezes mascava fumo, às vezes assobiava uma música que eu não conhecia. Quando a carroça parou diante da casa dele, senti o mundo crescer diante de mim. Era uma casa grande, de 2 andares, com janelas altas e portas tão largas que dava para passar um boi por ali. Mas não tinha cheiro de lar. Tinha cheiro de coisa parada, fria, silenciosa. Uma mulher abriu a porta. Usava avental limpo, cabelo preso e olhos baixos. Nem me cumprimentou. Apenas disse: Pode subir com ela. Ele assentiu com a cabeça e me mandou entrar. Entrei de cabeça baixa, segurando minha bonequinha de pano contra o peito. A porta se fechou atrás de mim com um estalo que ecoa até hoje na minha cabeça. Fui levada para um quarto no andar de cima. Um quarto pequeno, com uma cama de ferro, uma janela trancada por fora e uma cadeira. Nada mais. Esse vai ser seu quarto. Só saia quando for chamada, disse o homem sem emoção. Eu queria perguntar onde estavam as outras pessoas, se havia outras crianças, se eu teria escola, comida, alguma coisa, mas não consegui falar. A garganta parecia ter secado de medo. Naquela primeira noite não consegui dormir. O colchão era duro, o travesseiro cheirava a mofo, e eu tremia mesmo com o calor. Lembro de ouvir os passos dele pela casa, lentos, pesados, marcados. A cada ranger da madeira do assoalho, meu coração disparava. Eu me encolhia debaixo do lençol como se pudesse desaparecer. Mas não desapareci. Nem naquela noite, nem nas que viriam depois. No dia seguinte, acordei com a luz entrando pelas frestas da janela. Tentei abrir a porta. Estava trancada. Só muito. Tempo depois, já perto do meio-dia, a mulher do avental apareceu. Me deu um prato com arroz branco, seco e um copo de água. Não disse nada. Apenas colocou sobre a cadeira
e saiu. Eu comi chorando. Era a primeira vez na vida que eu comia e sentia culpa. Culpa por estar ali. Culpa por existir. Os dias seguintes foram todos iguais. Acordar, ficar trancada, comer em silêncio. Eu olhava pela janela e via o quintal enorme, mas nunca podia descer. Nem sabia se podia cantar, falar, pensar alto. Eu só esperava. Esperava algo acontecer. Esperava que alguém viesse me buscar. Mas ninguém veio. Na primeira semana comecei a conversar com minha bonequinha. Era a única que me ouvia. Dizia pra ela que queria voltar, que sentia falta da minha avó, do cheiro da comida da minha mãe, até do barulho das galinhas no quintal. Mas a boneca só me olhava com aquele rostinho bordado e quieto, igual a mim. O homem passava no corredor, às vezes. Me olhava pelo vão da porta. Não dizia nada. Mas o jeito como me olhava me fazia sentir suja, como se eu não fosse mais criança, como se eu fosse algo que ele estivesse esperando amadurecer para usar. E mesmo sem entender direito, o que era aquilo? Meu corpo sentia que havia algo errado. Foi nesse silêncio que o medo começou a crescer. Um medo que não tinha nome, que me acompanhava o dia inteiro, que me fazia encolher na cama, que fazia minha barriga doer mesmo sem fome. Um medo que se transformaria em dor nos dias que viriam, mas que já anunciava sua chegada com cada passo, cada chave girando na fechadura, cada olhar pesado que ele lançava sobre mim. Naquela casa grande, com teto alto e janelas amplas, eu era só uma menina trancada, uma criança sendo quebrada em silêncio, e ninguém via, ninguém ouvia. Eu não sabia exatamente o que era maldade. Sabia o que era dor, fome, tristeza. Mas maldade mesmo. Daquela que marca, que suja a alma. Eu só fui entender quando ele entrou no meu quarto pela primeira vez, no meio da noite. Era tarde. Eu tinha fechado os olhos fingindo que dormia. Já estava acostumada com os passos dele na escada. Mas naquela noite, os passos pararam na frente da minha porta. Senti a maçaneta girar devagar. Fiquei imóvel, segurando minha boneca contra o peito. Meu corpo inteiro gelou. Ele entrou em silêncio. Sentou na beira da cama. Eu fingi estar dormindo, mas meu coração batia tão alto que parecia gritar. Ele passou a mão no meu cabelo, depois no meu rosto, e sussurrou. Você é bonita, sabia? Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que não era certo. O jeito como ele me tocava era diferente do toque de um pai, de uma mãe, ou de alguém que ama. Era um toque que arrepiava, que fazia minha pele se encolher. Ele voltou outras vezes, sempre à noite, sempre em silêncio, e cada vez avançava mais. E eu, com só 10 anos, aprendi a fingir que não estava ali. Saía do corpo, me escondia dentro de mim. Não gritava, porque ele dizia que se eu gritasse, ninguém ouviria. Que se eu tentasse fugir, ele me jogaria no rio com pedra no pescoço. Um dia tentei contar para a mulher do avental. Sussurrei enquanto ela me dava comida. Ele tá me machucando. Ela me olhou por um segundo e virou as costas. Nunca mais falou comigo. A partir desse dia, o medo virou meu único companheiro. Eu deixei de ser criança ali. A boneca perdeu o sentido. A janela perdeu a beleza. Eu parei de sonhar. Só esperava que o tempo passasse rápido. Que eu crescesse, sumisse, morresse. Qualquer coisa que me tirasse daquele quarto. Uma noite ele entrou com cheiro de álcool, mais agressivo. Me puxou com força. Eu sangrei. E chorei baixinho porque aprendi que quanto menos eu resistisse, mais rápido acabava. Depois disso, fiquei dias sem comer, sem me mover. Olhava pro teto e só pensava: será que alguém um dia vai saber disso? Será que Deus tá vendo? Eu falava com Deus todas as noites.
Não sabia rezar bonito, mas dizia: se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que nunca vou esquecer. E foi essa promessa que me segurou, porque não havia mais nada. Nenhuma esperança, nenhum carinho, nenhuma palavra doce. Ele dizia que eu era dele, que meus pais me deram para ele, e que eu tinha sorte de estar ali, com cama e comida. Que ninguém sentiria minha falta. E no fundo, eu comecei a acreditar nisso. Comecei a pensar que eu era só isso mesmo. Uma coisa. Um objeto que alguém entrega, que alguém usa. Eu tinha 11 anos quando parei de chorar. Me tornei uma sombra no canto do quarto. Uma alma pequena, silenciosa, envergonhada de existir. Mas mesmo assim, dentro de mim ainda tinha uma voz. Fraca, escondida, mas viva. Uma voz que dizia: aguenta, Ritinha. Um dia isso acaba. Um dia você sai daqui. Depois da primeira vez, tudo virou rotina. Uma rotina sem sol, sem risos, sem voz. Acordava, comia o pouco que deixavam para mim, passava o dia trancada e esperava a noite. O pior horário. Eu vivia naquele quarto como se fosse parte da mobília. Parada, invisível, esquecida. Os dias começaram a se misturar. Às vezes eu nem sabia que dia da semana era. Só sabia quando chovia, porque a goteira batia no canto da parede e me dava a sensação de que o mundo ainda existia lá fora. Nos outros dias, era só silêncio e o som dos passos dele no corredor. Ele continuava vindo, sempre, com calma, com ameaça, com aquele jeito de dono. Eu deixei de reagir. Era a única forma de sobreviver. Parar de sentir, parar de existir por dentro. Criei um mundo imaginário onde ele não me alcançava. Um lugar onde eu era livre. Onde eu corria no campo, com minha avó. Onde o vento batia no rosto e ninguém me tocava sem permissão. A mulher do avental continuava me servindo comida, mas nunca mais falou comigo. Evitava meu olhar. Talvez ela também tivesse medo. Ou talvez já tivesse se acostumado com o que acontecia ali. Gente que se acostuma com maldade é mais perigosa que o próprio mal. Passei aniversários trancada, sem bolo, sem vela, sem parabéns. Cresci ali dentro, literalmente. Quando menstruei pela primeira vez, achei que estava morrendo. Chorei de medo. Ele riu. Disse que agora eu era uma mulher de verdade. E as visitas dele pioraram depois disso. Eu não via espelhos. Não sabia como eu estava ficando. Mas via meus braços mais longos, minhas mãos maiores. Sentia meu corpo mudar, enquanto minha mente tentava não enlouquecer. Comecei a escrever nas paredes com o carvão que sobrava do fogão. Palavras soltas. Força, Rita, um dia. Vai passar. Era meu jeito de não esquecer quem eu era. Teve uma vez que tentei fugir. Pulei da janela do quarto no meio da noite. Caí no chão com tanta força que rasguei o pé e fiquei sem andar. Por dias, quando ele me pegou, me bateu com um cinto até eu perder a consciência. Depois disso, me trancou com um cadeado. E eu desisti da fuga. Mas nunca desisti da esperança. Eu dizia pra mim mesma: você vai sair daqui. Um dia, alguém vai ouvir, vai abrir essa porta, vai te salvar. Mas os dias passavam, os meses, os anos, e ninguém vinha, até que deixei de esperar e comecei apenas a resistir. A coisa mais difícil era acordar e lembrar onde eu estava. Era como reviver o trauma todo dia. Acordar com a luz entrando pela fresta e pensar: ainda estou aqui. Isso cansava mais do que qualquer surra, qualquer fome. Mas mesmo com tudo isso, eu não deixei de conversar com Deus. Não aquele Deus bravo e distante, mas aquele que minha avó me ensinou. O Deus das mulheres simples, dos joelhos no chão, do coração apertado. Dizia pra ele: só me deixa viver até sair daqui.
Só até lá. E foi com essa fé pequena, quase apagada, que eu continuei. Porque por mais que tenham tentado me calar, dentro de mim ainda tinha uma fagulha, uma vontade, uma lembrança da liberdade, uma força que eles nunca conseguiram tirar. Eu já tinha 17 anos. O tempo me endureceu por fora, mas por dentro ainda tinha aquela menina de 9, esperando alguém abrir a porta. Já não sonhava mais com família, nem com escola. Mas sonhava com uma coisa: sair dali, respirar ar de verdade, ver o sol sem grades, sentir o chão sob os pés e saber que era livre. Foi numa manhã qualquer que ela chegou. A nova empregada. O nome dela era Nádia. Tinha a minha idade, talvez um pouco mais. Veio da cidade vizinha cheia de esperança, achando que ia trabalhar, numa casa de fazenda comum. Mas bastou 3 dias para ela perceber que ali havia algo errado. Ela me viu por acaso. Eu desci as escadas com um balde de cabeça baixa quando nossos olhos se encontraram. Nádia não perguntou nada. Mas no dia seguinte apareceu na porta do meu quarto quando ninguém estava por perto. Disse baixinho: "Você precisa de ajuda?" Eu congelei. Não sabia se podia confiar. Não sabia mais confiar em ninguém. Mas alguma coisa no jeito dela, no olhar, no risco que ela corria só por falar comigo, me fez dizer, em um fio de voz: "Sim." A partir dali, ela começou a deixar bilhetes para mim, escondidos no lençol, na vasilha da comida, atrás da cortina. Me contava quando o patrão saía, quanto tempo ficava fora, por onde passava. Planejamos por semanas e toda noite eu repetia para mim: "Se for agora, vai ser tudo ou nada." Na noite da fuga, o céu estava escuro, sem lua. Ele havia bebido além da conta e dormido pesado. Nádia destrancou a porta com a chave reserva que roubou da despensa. Me deu um vestido limpo, um pão embrulhado em pano e disse: "Corre até a igreja. Bate na porta do padre Leôncio. Diz que foi a Nádia quem mandou." Minhas pernas tremiam. O coração parecia querer pular pela boca. Mas eu não pensei 2 vezes. Desci as escadas descalça, passei pela cozinha e atravessei o quintal correndo, com o vento batendo no rosto pela primeira vez em anos. Chorei correndo. Chorei de medo, de alívio, de desespero. Cheguei à igreja batendo na porta com força. O padre abriu assustado de pijama com um lampião na mão. Quando ele viu meu estado, suja, magra, com sangue nos pés e o rosto sem cor, ele entendeu. Só me abraçou e disse: "Agora você está segura." Fiquei escondida lá por dias. Depois fui levada para um convento. Fizeram exames, me deram roupas limpas, comida quente. Pela primeira vez em muitos anos, alguém me olhou sem maldade, só com compaixão. Não foi fácil. Eu não sabia conversar direito. Tinha medo de barulho, de homem, de toque. Dormia encolhida com a boneca velha que levei comigo escondida na barra da saia. Mas estava viva e estava longe dele. Soube depois que ele fugiu da cidade, que nunca responderia por nada do que fez, que ninguém o procurou, ninguém cobrou, porque ele era rico, respeitado, conhecido, e eu era só uma menina pobre, sem nome, sem passado. Mas naquele momento, isso não importava. O que importava era que eu tinha conseguido, que o inferno ficou para trás, que, contra tudo, eu escapei. Respirei fundo, olhei para o céu e disse: "Como?" Prometi: "Obrigada, meu Deus, eu estou livre." Hoje sou uma mulher de 84 anos. Passei por muita coisa nessa vida. Vi gente boa partir cedo. Vi gente ruim viver como rei. Trabalhei lavando o chão, cuidando de filho dos outros, costurando madrugada adentro para sustentar as filhas que Deus me deu. Nunca fui rica, mas aprendi a dormir com a consciência limpa. E isso
Nem todo mundo consegue. Por muitos anos escondi essa história dentro de mim como quem esconde um monstro debaixo da cama. Tinha vergonha, medo, raiva. Achava que se eu falasse ninguém ia acreditar. E talvez não acreditassem mesmo. Porque, quando uma menina pobre fala, o mundo tapa os ouvidos. Mas agora eu falo. Falo porque envelhecer não é só ganhar rugas. É também ganhar coragem. É olhar para trás sem tremer. E se tem uma coisa que aprendi, é que o silêncio protege quem faz o mal. Enquanto a gente se cala, eles continuam. Enquanto a gente engole o choro, eles brindam. Me perguntam às vezes, como você aguentou tudo isso? E eu digo, porque eu tinha uma promessa. Eu prometi para mim mesma que se eu saísse viva, eu não deixaria essa história morrer comigo. Que eu usaria a minha dor para impedir outras. Que, mesmo com essa voz fraca, eu falaria por aquelas que ainda estão presas. Tem gente que acha que abuso só acontece em lugar feio, em beco escuro, em esquina de favela. Mas não. O mal se esconde em casa bonita, em homem bem vestido, em silêncio de paredes grossas. E o que mais dói não é o que fazem com a gente. É o que nos fazem acreditar que a culpa é nossa, que merecemos, que não valemos nada. Hoje eu olho para as minhas netas e bisnetas com outra visão. Eu digo para elas todo dia: vocês têm direito de dizer não, de se proteger, de se amar. Porque se alguém tivesse dito isso para mim naquela época, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas mesmo assim, eu venci. Saí daquele cativeiro. Aprendi a viver. Aprendi a amar. Não um amor de novela, de príncipe encantado, mas o amor pela liberdade. O amor por mim mesma. Aprendi a sorrir com os olhos, a chorar sem me quebrar. E isso ninguém me tira. Se você está ouvindo isso agora, saiba. Sua história importa. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que digam que é coisa da sua cabeça. Você tem o direito de falar, de gritar, de pedir ajuda. E se ninguém te ouvir, grita mais alto. Porque tem alguém, em algum lugar, pronto para te estender a mão. Eu fui entregue como mercadoria, mas hoje sou voz, sou memória viva. E enquanto eu viver, vou contar essa história. Não para causar pena, mas para abrir olhos. Para lembrar que o mal só cresce quando o bem se cala. Obrigada por me ouvir. Por me deixar entrar na sua casa com essa história dura, mas verdadeira. Que ela não seja só mais um vídeo. Que ela sirva para proteger alguém. Porque toda menina merece crescer em paz. Toda mulher merece ser ouvida. E toda avó tem uma história que o mundo precisa escutar.